Vem comigo que a gente vai falar sério. Sair de casa tem algum problema assim com aquela barriguinha saliente? Se você está insatisfeito com o acúmulo de gordura na região abdominal, saiba que você não é o único. Mas antes mesmo de definir como é que vai ser feito a perda dessa gordurinha, é fundamental a gente conhecer que tipo de barriga que você tem. E olha, nem sempre, o excesso de peso é responsável por um abdômen avantajado, viu? Para ajudar nessa missão de perder a barriguinha e melhorar a nossa saúde, está aqui na nossa casa uma ajuda dupla. O Dr. Roberto Navarro, que é nutricionista nutrólogo, e vai nos contar os tipos de barriga e como a gente pode melhorar ou nos livrar dela. Será, doutor? Vou perguntar. E o fisiologista do exercício, Patrick Ronald, que vai nos ensinar alguns exercícios para fortalecer essa musculatura. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado. Falei que é ajuda dupla, porque às vezes as pessoas acham que fazendo uma coisa só vai dar certo ou outra coisa vai dar certo. E não é bem assim, não é? É o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra. Sem dúvida. Doutor, eu falei ali que nem sempre excesso de peso traz isso, mas o excesso também traz a barriguinha, é isso? Também. O peso excessivo, nem sempre você pode ter um acúmulo de gordura distribuído no corpo, ter um peso acima do ideal, mas não ter uma gordura acumulando tanto na região central, na região abdominal. Existe o incômodo estético, né? Que, óbvio, todos vão ter, mas existe o risco de desencadeamento de doenças pelo acúmulo da gordura no abdômen. No abdômen. Então, não é necessário você ter obesidade. Você pode ter um peso excessivo. É óbvio que quem está com peso muito acima do ideal tende a acumular gordura no abdômen também. Mas tem pessoas que não estão com peso tão acima, mas estão acumulando exclusivamente gordura na região abdominal, que a gente chama de gordura visceral. Essa é que gera risco na saúde. E é essa que a gente tem que, como médico, ficar de olho e orientar o paciente que ele precisa tomar providência, porque senão pode desencadear complicações como diabetes, hipertensão, que a gente chama de síndrome metabólica, que tem uma correlação direta com o aumento da gordura na barriga e com a circunferência abdominal. Depois eu dou algumas pra gente saber como dicas. É que que gordurinha é essa que tá com a gente, né? Perfeito. E achei bem pertinente dividir, assim, qual é o tipo de barriga que eu tenho, né? É só um pneuzinho, é? Então, é uma pochetinha ou o negócio tá mais embaixo, né? Perfeito. Patrick, as pessoas geralmente chegam na academia falando assim, eu quero secar minha barriga. Exercício seca a barriga, existe? Então, na verdade, uma grande procura, né, pelo treinamento, a maioria das reclamações das pessoas são por essa gordurinha, né? A gente, como personal fisiologista, a gente tem que abordar inúmeros fatores da nossa saúde, como o processo de emagrecimento junto com um treinamento adequado e personalizado. É importante, como a gente está falando de barriga, de abdômen, é importante a gente falar sobre alguns mitos do abdômen. Por exemplo, o excesso, né, o exercício abdominal, ele não define o seu abdômen, né? O que define o abdômen é um conjunto de exercício físico com uma boa alimentação, né? E junto a isso, a gente deve tomar certos cuidados, porque um excesso de exercício nessa região abdominal pode trazer alguns problemas. Eu, na minha fase, quando eu fui atleta, eu tive um problema no pubis, por excesso de exercício. Eu tive alunos que mesmo falando, mesmo monitorando o treino, teve problema no pubis. Então, esse equilíbrio e esse controle, essa dosagem no exercício do aluno é muito importante para a gente conduzir ele da melhor forma. Muito bom. A gente tem aqui fotos de 5 tipos de barriga. A gente vai colocar para o pessoal em casa e a gente vai explicar cada uma delas. Pode ser? Bora. Vamos colocar então, diretor, para a gente já ir direto no ponto, para o povo em casa já ficar bem atento. Entendi. Vamos levantar aqui, ó, acho que fica mais fácil para a gente ver. Se vocês quiserem, vocês podem ficar aqui, doutor. Tá e bom. já fala para a gente que tipo de barriga é esse. Bom, acho que essa é aquela barriguinha que é o pneuzinho. O que é o pneuzinho? Eu comecei a engordar e comecei a acumular gordura na região do abdômen, mas o pneuzinho não é uma gordura dentro da barriga. Ela está
por cima da musculatura. Não é a visceral que eu comentei antes que traz risco na saúde. O pneuzinho você pega, né? Você consegue palpar. Olha aqui meu pneuzinho. Né? Aí incomoda, fica fora da calça. O pneuzinho é um incômodo estético. Não é um risco médico. Tá? Então, para evitá-lo, obviamente, vai entrar um estilo de vida saudável, atividade física frequente, uma alimentação correta, balanceada, para a gente não começar a acumular um pouco desses pneuzinhos, que também tem um pouco de tendência genética, em termos de composição corporal. Isso é familiar. Tem pessoas que acumulam um pouco de gordura quando começam a engordar, mas no quadril. Sim. E não ganha tanto na barriga. Alguns ganham no braço, alguns ganham no tronco, né? Então tem alguns pontos que são mais específicos pela tendência individual da pessoa, pela composição corporal dela. Né? Tem pessoas que não acumulam muito pneuzinho, mas ficam às vezes com o quadril um pouco mais largo, ou a coxa um pouco mais larga, né? Verdade, mas esse doutor. não tem risco médico. Bom, não tem. Patrick, quando tá assim, é mais fácil a gente fazer exercícios ou é a mesma coisa? Normalmente, como o doutor tinha falado, é uma questão estética, né? Então, se você tem uma rotina de exercício físico aliado a uma boa alimentação, essa gordura normalmente ela costuma sair. Eu tive lendo, teve uma pesquisa em 2019 num jornal dos Estados Unidos, um artigo científico, que falou que qual tipo de exercício que ajuda a diminuir a gordura abdominal. Aí compararam tanto exercício resistido, que são exercícios de peso, de força, com exercícios de predominância aeróbia, certo? E comparar, a pesquisa mostrou que ambos os exercícios ajudam a diminuir gordura corporal. A gordura abdominal, ela vem de acordo com o tempo, com os meses dessa sequência de treinamento e uma boa alimentação. Ou seja, o segredo para você diminuir essa barriguinha é a paciência e a constância no seu treino. A disciplina, né, minha gente? Depois a gente vai aprender alguns exercícios, tá? Vamos pro próximo, então. Barriga 2. Ai, que barriguinha é essa, esse doutor? desenho ainda tá tímido, viu? Porque eu acho esse também. Poderia ainda estar um pouco maior. Essa é a gordura visceral. É aquela onde a tendência é de acumular mais na região central mesmo. O braço pode estar ok, não está com acúmulo nem perna, mas ela começa a se acumular na região central. Essa que eu citei, que é a gordura visceral, que leva a risco enorme de doenças cardiovasculares e diabetes. Ela vem provavelmente pelo próprio erro na alimentação, vida sedentária. O estresse, a gente fala tanto do estresse, né? Por que o estresse pode contribuir para o aumento da barriga? Então, existe um aumento de um hormônio chamado cortisol, quando a gente está sob o estresse muito frequente. O estresse para o corpo humano é uma ameaça, é um desafio a ser vencido. O estresse pode ser físico, pode ser emocional, pode ser psicológico. Mas a via final é preparar o corpo para uma guerra, para uma luta ou para uma fuga. É uma reação animal. Então, nesse momento em que o estresse é contínuo, não é aquele estresse de 10 minutinhos, passou o estresse, agora está tudo bem. Nós vivemos um mundo estressor, onde o desafio está aí, né? É pagar boleto bancário, é dar conta do recado. Nesse mundo de pandemia atual também, a gente está sob estresse contínuo. No estresse, a gente produz esse tal cortisol, que faz o quê? Para você não perder uma guerra, você precisa de substrato energético, energia. Então, o que o cortisol faz? Ele começa a quebrar a sua reserva de energia para te dar essa força de explosão. O que é essa reserva de energia? Tecido adiposo, né? Também um pouquinho do tal glicogênio, que às vezes também, embora nem tanto, e pode até quebrar a proteína do teu músculo para virar aminoácido, que é um substrato energético para o corpo humano também. Quando se quebra a gordura da região subcutânea, porque a gente também acumula gordura na região subcutânea, não na barriga. Primeira mobilização de reserva energética é do tecido subcutâneo pelo cortisol. Só que se eu não usar essa energia, porque eu estou só sob estresse, eu não estou gastando energia, eu sou um sedentário, eu não faço atividade física, essa gordura, o ácido graxo que vem dessa gordura, que é um substrato que está lá no tecido adiposo, que não virar energia, ele é redepositado. Não usou esse combustível? Vamos depositar de volta? E vai enchendo. Só que deposita na barriga. Então, o estresse e o cortisol alto é uma causa de aumento da circunferência abdominal, somado ao erro alimentar, né? E uma dica para quem está em casa será que eu corro risco pela circunferência da minha barriga? Como que a gente sabe, Como é que a ciência limita isso? O tradicional é pela circunferência abdominal,
com uma fita métrica, na altura mais ou menos do umbigo. Você passar uma fita métrica sem roubar, sem murchar. Aí, sem né? murchar, tá. Não, relaxa, faz você sozinha no banheiro, sem ninguém ver. Põe lá a fita métrica. Para homens, o ideal é não passar de 102 centímetros, o ideal é não passar de 94. Tá. Mas até 102 ainda é o limite. Acima de 102 centímetros, risco de síndrome metabólica. Para mulheres, até no máximo 88 centímetros. Para as orientais, no máximo até 80 centímetros, porque elas têm uma tendência maior à síndrome metabólica. E um estudo recente, para ficar mais simplista também, colocou uma tabela interessante. A circunferência é medida 1 centímetro acima do umbigo, com a fita métrica. Não pode passar do dobro ou passar da metade da sua altura. Você tem 1,60 m. Tá? Você tem 160 centímetros. Não pode passar de 80 centímetros. Dei uma continha rápida aqui. Boa conta. Para evitar aí essa... Se tá com essa barriguinha, corre, vai procurar teu nutricionista, teu educador físico, teu médico para tomar providência. Boa. Vamos para a terceira barriga aqui. Essa terceira barriguinha. Essa, a princípio, parece mais postural, né? Aquela pessoa que tem uma postura um pouquinho mais, né? Um encurvamento aqui, um aumento da curvatura lombar. Por flacidez, às vezes, da musculatura abdominal, o típico sedentário, que tem uma postura errada, senta errado, e ele começa a ter, pela postura, uma barriguinha que acumula na região mais inferior. Essa é postural, também se melhora muito com reeducação postural, com RPG, com fisioterapia, com atividade física, fortalecimento, né, da musculatura abdominal, mas essa não corre risco médico, esse é estético. Boa. Vamos para a nossa 4 aqui, nossa barriguinha 4. E aí? É a pós-gestacional. A mulher que teve bebê, né, obviamente ficou lá 9 meses com o seu abdômen, né, aumentado em volume, a musculatura ficou ali cedendo. Quanto maior o peso do bebê, por exemplo, gestações gemelares, ou aquela mulher que tem um bebê de proporções maiores, quanto mais tempo e maior ficar o aumento do útero, mais a barriga aumenta. Né? A musculatura que estava ali contendo, obviamente, ela cede. Depois da gestação, a musculatura não vai voltar tão rápido depois que tirou o bebê. Leva um tempo, mas a musculatura tende a voltar à sua normalidade, dependendo do número de gestações também, né? E o que a pós-gestação, o que a gestante fez depois de dar à luz. Então ela vai ter que correr atrás, né? Depois de passar a fase de resguardo, a autorização do médico, atividade física, a alimentação, muito fortalecimento. Né? Aí entra o papel do educador físico, da alimentação, mas é um incômodo estético. Né? E às vezes, muitas vezes, pode ter um quadro chamado de diastase de reto, que é um afastamento da musculatura do reto abdominal. São 2 músculos que compõem, vários músculos compõem, né? Mas 2 deles podem afastar um pouquinho, né? E isso depois fica ali um vãozinho e às vezes a barriga fica um pouquinho para frente também. Mas tudo é corrigível. Bom. Tudo corrigível. A gente tem uma última barriga. E isso aí acontece bastante comigo, doutor. É o tal do inchaço da barriga no final do dia. Você acorda com a barriga toda bonitinha, né? E chega no final do dia, você fala, nossa, eu tô estufada ou estufado, né? Isso é típico, geralmente é mais alto, né? Aquela sensação de que tá mais para cima, né? Não é muito embaixo não, mas parece que você tá empachada, né? Não fala, puxa, não tá legal, eu tô com estufamento. Isso geralmente é má digestão do alimento, pode ser intolerância para algum alimento que você digere mal, né? Pode também ter um quadro chamado desmotilidade intestinal, gastrointestinal, que é uma dificuldade que o estômago tem de acomodar o alimento. Muito comum em quem tem síndrome do intestino irritável, que é eu como, eu estufo. Pode ser uma gastrite também, mas no intestino irritável o estômago não acomoda o alimento corretamente. Parece comer um negocinho desse tamanho, mas parece que comeu um boi. Então fica estufado e ao longo do dia é péssimo. Chega no final do dia com a barriga bem estufada. Né? E óbvio, quem não evacua, quem tem constipação intestinal, às vezes no final do dia também está com a barriga um pouquinho mais inchada. E dolorido. Essa é desconfortável, né? Não pode não trazer prejuízo de risco cardiovascular e diabetes, mas traz um prejuízo na qualidade de vida. E é reversível também, né? Procure teu médico, teu nutricionista, que eles podem te ajudar a entender quais são as suas intolerâncias, como é que está a digestão do alimento no seu aparelho digestivo. Doutor, que excelente. Patrick,
Agora a gente quer ver com você. A gente já está identificando que tipo de barriga a gente tem. Então, por favor, vem até aqui. Vamos lá. Porque eu já sei que ele vai explicar aqui para a gente ficar bem atento que exercícios que a gente tem que fazer que podem fortalecer, melhorar. O que a gente pode fazer? Então, na verdade, existem inúmeros exercícios para a região abdominal, né? Como existem várias barrigas, né? E também existem inúmeros exercícios. O cuidado e a cautela da dosagem desses exercícios são de muita importância para que isso não venha trazer riscos, como eu falei ali no início, certo? Então, o que acontece? Por exemplo, exercícios para a barriga que teve a diástase. Das mamães. Isso, para pós-gestação. Então, exercícios com bola suíça, que é aquela bola de pilates, entendeu? Exercícios de prancha frontal, prancha lateral. Tudo isso ajuda no fortalecimento do core, que são as musculaturas abdominais, musculatura do quadril, glúteo, lombar, exercícios de flexão no solo, né? No solo de flexão de tronco também são extremamente importantes. Também exercícios de isometria, né? Exercício de isometria, uma cadeira isométrica, por exemplo, você trabalha tanto os músculos do quadríceps femoral quanto também os músculos da região abdominal. Boa, a gente pode mostrar uns dois assim? Podemos, só que eu vou ter que pedir porque eu tô de vestido hoje. Vou ter que pedir pro Patrick fazer ou pra alguém aqui. Deixa eu ver aqui, o povo já vai fazendo. Vamos assim, escolher. Patrick. Escondendo. Max, vem aqui um pouquinho com a gente. Max vem. Ajuda a gente, o Max tá acostumado. Sempre tem um voluntário, né? Sempre tem um livre espancada à vontade. A gente não trouxe um colchonete, mas dá pro Max deitar aqui no chão. Você se importa? Max, você vai deitar. Vai sair com a barriga. Vai sair, ó. Não, seca mentira, a barriga. não, ninguém seca a Nós barriga. vamos fazer um minutos, exercício. Não sai. É muita dedicação. Pode deitar e flexiona a perna. Deixa a perna flexionada. Isso, os dois pés no chão. É importante isso aqui também, os dois pés estarem bem apoiados no solo para dar estabilidade durante o exercício. Um erro comum, esse aqui é um abdominal simples, um abdominal curto que nós vamos fazer, onde a gente vai focar nessa região superior do abdômen aqui. O exercício, todo exercício, independente de exercício para abdômen quanto para membro inferior, membro superior, a concentração no exercício é extremamente importante. Respiração, concentração, isso, né? E você saber qual fibra muscular você está recrutando, porque isso daí demanda muita concentração durante o treino. Então, por isso que um treinamento bem orientado e personalizado faz toda a diferença. Um erro comum nesse exercício, que ele vai flexionar o tronco, é a pessoa jogar todo o peso na região nucal. Entendeu? Isso daí, imagine com frequência você fazendo no seu treinamento, você pode não melhorar a sua região abdominal e com isso agravar essa região da nuca, certo? Então, ele pode apoiar sim a mão na região da nuca e ele vai subir lentamente até a metade. Isso. Vai, Max, e volta. Pode voltar, sobe novamente e volta. Sobe, Max. Isso. Esse é um exercício simples que a gente pode fazer em casa, entendeu? Mas, como eu falei, sempre tomando cuidado com a postura, com a posição, que o exercício sai corretamente. Um outro exercício super bacana também, que a gente chegou a falar de exercícios isométricos, sim, é uma prancha. Ele vai virar em decúbito ventral, vira barriga para baixo, apoia. Pode ficar de ladinho assim, ó, Max. Fica mais fácil pra gente mostrar você assim, ó, de comprido. Isso. Agora sim. Ele pode tanto ficar com a palma da mão no chão, quanto com o antebraço. Põe o antebraço no chão. Isso. Essa região do quadril é importante. Ele sempre deixar num nível que esteja confortável para ele. Olha que interessante. Os dois pés, ele está com uma postura errada. Os dois pés estão bem próximos. É legal afastar um pouquinho, Max. Isso, já corrigir um pouquinho. Esse aí dá uma tremedeira, Max, na perna. A prancha dele. Pode abaixar um pouquinho mais seu quadril. Isso, a região da nuca, ela fica alinhada, olhando para baixo. E a posição dos braços, pronto. Super tranquilo, pode ficar 5 minutos aqui, Max. Tô brincando. Esse é um exercício isométrico, trabalha tanto a região
abdominal, quanto também a região lombar do indivíduo. Gente, eu adorei. E eu acho que vocês precisam voltar, tá? Para ensinar mais exercícios, pra gente falar da alimentação, Sim, doutor. sem dúvida. Que isso é muito legal. Sem dúvida. Já gostamos muito. Seja muito bem-vindo ao nosso programa sempre, viu? Obrigado. Eu posso dizer que toda vez que eu sou convidado a falar na mídia, é sempre um prazer a gente que trabalha com saúde, né? Ele como educador físico, os nutricionistas, eu como médico. A informação é transformadora. As pessoas que recebem uma informação e que passam a ter o interesse de colocar na prática essa informação e se motiva e busca os profissionais corretos, isso é o mínimo que a gente tem que fazer, levar para as pessoas uma informação dentro de veículos que têm um alcance como aqui vocês, TV Aparecida. E quando me convidaram há 2 anos atrás, não sei se foi o seu programa, mas eu não pude porque eu não estava em São Paulo. Agora o senhor tá. E eu fiquei com uma vontade de um dia voltar aqui, ou de vir pela primeira vez. Para mim é uma honra, agradeço a produção, agradeço o programa pelo convite. Vai ser um prazer voltar toda vez que eu estiver presente aqui em São Paulo. Então, doutor, já estamos fazendo um convite para vocês dois voltarem, porque a gente tem uma participação do nosso telespectador que é muito linda, então tem muitas perguntas que a gente deu início agora do assunto. Então a gente vai fazer um barriga 2, tá bom? Com certeza. Com vários exercícios. Prometo que eu vou fazer dessa vez, tá? Venho aqui para fazer esse exercício e vou passar as redes sociais dos dois para você de casa tirar algumas dúvidas, mas saiba que eles já vão voltar. Já tá tudo certo, né, diretor? Já fechamos aqui, tá? Outra pauta, pronto. Ó, então vamos lá passar os contatos do Dr. Roberto. Tem o Instagram do Dr. Roberto, é Dr. Roberto Navarro, tudo junto, né, doutor? Doutor abreviado, DR Roberto Navarro, tudo junto. Tudo junto. E tem o site também, que é DR, né, Dr. Roberto Mesma coisa Navarro. no Instagram, só muda que é www. Perfeito. Do Patrick é @PatrickRonald, tudo junto. Facebook, Patrick com K, não tem CK, né? Não tem C. Não tem C, gente. Isso. É só o K ali, ó. Ronald e Estúdio Patrick Ronald. Sejam bem-vindos sempre. Feliz ano novo para todos nós. Obrigado, que a gente obrigado. possa nos cuidar cada vez mais, não é?